Olá, meus queridos e minhas queridas. Hoje nós vamos falar sobre a saúde mais importante que tem, que é a saúde do nosso planeta, mas que interfere diretamente na saúde de todos nós. E nós vamos falar com o Marcelo Rodrigues, que é biólogo. Tudo bem, Marcelo? Olá, tudo bem. Obrigado pelo convite. Marcelo, antes da gente chegar nesse tópico mais global, eu quero te perguntar mais a respeito do seu trabalho um pouco, né? O que é? Então eu começo perguntando o que é restauração ecológica? Tá joia. Bom, a restauração ecológica é um processo onde a gente tenta trazer as características de um ambiente, de um ecossistema, como o mais próximo possível do que ele foi um dia, né? Se a gente está falando de restaurar é porque foi destruído, né? Uhum. Então, principalmente os ecossistemas naturais, seja aquático ou terrestre, o trabalho de restauração ecológica, ele envolve, por exemplo, não só o plantio de floresta, mas envolve recuperação do solo, descontaminação, trazer a biodiversidade, né? E tentar trazer aquela área em processo de restauração o mais próximo, né? Porque nunca vai ficar igual, mas o mais próximo das características que se tenha conhecimento que aquela área um dia foi, né? Quando preservada. O quanto você acha que a sociedade hoje está engajada e quanto que ela sabe sobre a importância desse trabalho? Olha, ela se preocupa quando a catástrofe está iminente ou acontecendo, né? Uhum. Isso de uma forma popular, geral. Então falta ainda trabalhos e preocupações que sejam constantes. A maior parte dos problemas ambientais, a prevenção tem que acontecer antes. Depois que acontece, já não é mais prevenção, é remediação. A gente tem atuado muito em remediar, em pouco em prevenir, né? Infelizmente, tudo que já fizemos até aqui em relação ao desrespeito ambiental, culminando hoje nisso que a gente fala de que é a mudança climática, só está tornando ainda mais frequentes esses problemas, dando menos tempo para a gente prevenir. Você acha que a pouca educação, pouca divulgação, pouco esclarecimento para a população sobre isso? Existe uma grande dificuldade, né, dessa tradução do conhecimento que a academia, as universidades produzem com aquilo que as pessoas vivem, né? Os problemas que a gente vive hoje, eles já foram em muitos artigos citados. De um modo geral, porque Sim. Quando não é voltado para a área, existe uma preocupação com esse assunto? Como assim? Quando não é voltado para a preservação ambiental, ou seja, um aluno que estuda direito, ele vai estar preocupado com isso? Ele vai ter dentro da faculdade, dentro das aulas dele? Não existe isso, não existe. Hoje não existe uma matéria de preservação ambiental. Preservação não, eu acredito que assim, na maior parte dos cursos, né, no direito tem direito ambiental, por exemplo, mas de uma forma técnica. Mas assim, a educação ambiental, né, como a política nacional diz, né, inter e multidisciplinar, ela ainda é um tabu, né? Ela ainda é um paradigma a ser vencido no sentido de que existem bons exemplos, mas, no geral, a gente ainda convive com muitos problemas. E só isso já é um sinal de que essa roda não está funcionando, não é verdade? A sua empresa, especificamente, faz esse trabalho de restauração ambiental? A Biocontato né, a minha microempresa. A gente trabalha, né, principalmente com fomento na área de restauração ecológica. Então, eu desenvolvo, por exemplo, projetos de restauração ecológica para particulares, governos, para atender condicionantes, para atender os órgãos ambientais, né? Então, já existem normas, né, que dizem como deve ser o trabalho de restauração ecológica em muitas situações. Mas também desenvolvo trabalhos de educação ambiental, oficinas educativas, né, não só nessa parte de executiva de projetos, né, mas também na vertente de educação ambiental. E recentemente a gente tem atuado bastante com projetos de ecoturismo, porque é algo que faz a pessoa, né,
entrar nesse mundo ambiental de uma forma agradável, né? Então, muitas vezes, a gente leva as pessoas para viagens, como, por exemplo, no Parque Estadual do Morro do Diabo, que nós temos viagens para setembro, né? Que é o maior fragmento de floresta estacional semidecidual ainda preservado, que seria o mesmo ecossistema de Araçatuba. Que em Araçatuba só restou 6,8% do ecossistema, né, daquilo que era a vegetação e lá é nativa. 100%. Teodoro Sampaio, que é o município onde fica no Pontal do Paranapanema, esse parque, né, é o maior fragmento de floresta estacional semidecidual no planeta, vamos dizer assim, né? Então é por isso que a gente pega o pessoal daqui e quem embarca nessa aventura para ir lá conhecer de perto, né, as perobas rosa centenárias que um dia existiram por aqui, e que foram né, os jequitibás centenários. Hoje a gente tem né, que eu digo que é o ser vivo mais antigo da cidade, que é em frente ao Colégio Luiz Gama, ali. Onde? Que no bairro São Joaquim, tem o Colégio Luiz Gama, ali tem uma árvore centenária que é um jequitibá branco. E aqui na nossa região era dominado por elas, né? E hoje a gente tem aquele exemplar isolado. Nós vamos chegar falar sobre a nossa região. Então, o pessoal culpa muito o agro, né? Por desmatamento e tal. Não podemos tirar totalmente essa responsabilidade, porque existem dois tipos de empresários do agro, né? Aquele que se preocupa e aquele que não está nem aí, né? Como é que está hoje? Você acha que está a consciência do empreendedor do agronegócio hoje? Como em toda área, a gente realmente vai ter, né, os melhores exemplos e os piores. Eu acredito que até por falta de equipe suficiente, de apoio suficiente, os órgãos ambientais, eles pouco fiscalizam. Por exemplo, a questão, né, toda propriedade tem que ter lá 20%, dependendo do seu tamanho, né, de área de preservação. Mas você acha que tem muita propriedade que não respeita? A gente basta fazer um passeio pelo satélite. Hoje a gente tem, né, a imagem de satélite quase simultânea, né, por vários aplicativos. E aí quando você começa a olhar pelo satélite na nossa região, tanto que o último inventário arbóreo, como eu já disse aqui, levantou que só 6,8% do território do município conserva a vegetação nativa. A própria legislação diz que seriam pelo menos 20%. Se todas as propriedades tivessem as suas áreas, teríamos 20%. A gente teria pelo menos mais próximo disso, né? Não seríamos aí, Araçatuba, um dos piores índices do estado em relação à remanescente de vegetação nativa. Onde é que está o poder público, né? Para fiscalizar. Né? Aí a gente pergunta, onde é que está o poder público para fiscalizar isso, que é lei, né? É lei. Tem que cumprir. É lei. E aí, se não dá apoio suficiente para o órgão funcionar, ele não funciona muito bem. Como aqui, né, isso é uma opinião particular minha, não funciona muito bem. Você acha que todos os governos, a gente não pode... o político em si, né? Ele é mais imediatista, mais populista, né? Você acha que com o Lula piorou ou ficou a mesma coisa? Bom, eu acho que a gente está ali num 50%, né? Tá. E isso é a própria divisão, polarização, né? Então, assim, a gente ficou preso em duas opções, e são duas opções que nenhuma das duas há... assim, expressivamente uma concordância de que tá legal, né? Eu acho até que... Eles vão nesses tratados internacionais e no fim nada vira nada, não é verdade? Isso é um problema que entra na questão da descontinuidade das políticas públicas, né? Política ambiental, infelizmente, é uma das que viraram parecendo bandeira partidária, e não é, e nem pode ser, não, né? Então, essa polarização, essa briga acaba, como a maior parte das políticas públicas, prejudicando, né? Prejudicando a execução. Com a entrada do Trump, por exemplo, que já disse que não vai respeitar, que não vai respeitar tratados, ele não está preocupado com isso, né? O negócio dele é o crescimento dos Estados Unidos se tornar mais forte e tal, isso não piora para todo mundo, né? Eu acredito... Globalmente, né? Eu acredito que a maior parte das pessoas, talvez até as que apoiariam o Trump, devem estar em dúvida, né? Porque as políticas públicas na área comercial,
estão gerando repercussões que talvez não estão sendo positivas para o país. Agora, a questão de sair, né, dos tratados, como o Acordo de Paris, e ser negacionista em relação à situação e aos resultados de pesquisas que mostram, né, os efeitos, né, das mudanças climáticas, isso é um retrocesso. De vez em quando você encontra aí alguém falando que, publicando um artigo dizendo que não tem nada a ver o que o ser humano está fazendo, que a gente iria ter essa mudança climática de qualquer maneira. Faz parte de como houve outras coisas que aconteceram com o planeta Terra, isso faz parte. Isso não procede, né? Olha, eu particularmente não analisei nenhum artigo que falasse e afirmasse essa questão. Né? O que a gente vê é então eu tô falando dos o negacionistas, distoante, né? nas médias, né? As médias de temperatura, as médias. Isso tem muito artigo demonstrando, né? Principalmente a velocidade com que essas mudanças estão acontecendo. Realmente, o planeta ele possui ciclos, né? Ele tem mudanças de ciclos, mas isso, com base nos dados que se tinha, era algo mais previsível. O que se tem hoje é algo imprevisível, onde todas as situações fora das médias apontam para extremos, né? Então, isso é o que se tem hoje isso tem a ver com o que está sendo vivido. Queimadas, desmatamento, e o que mais? Olha só. Poluição dos rios. É uma somatória de fatores mesmo, né? Mas assim, se você pensar que se a gente volta muitas eras atrás, né? Lá no período que a gente chama de Cambriano. Foi mais ou menos, né, nesse período, né, de milhões de anos atrás que houve a formação do petróleo, por exemplo. O petróleo, ele é basicamente matéria orgânica carbonada, que tem carbono, que ficou aprisionada, fermentando. Não só fósseis, mas assim, imagina planta, lagos desse período, com todo tipo de planta, organismos vivos que morriam ali, criavam uma sopa orgânica, um pântano, um super lago muito eutrofizado, né? Igual o Tietê tá hoje eutrofizado, mas imagina um corpo hídrico como muito eutrofizado, isso com o tempo foi soterrado, e essas camadas, né, orgânicas, elas fermentaram e se transformaram no petróleo. Mas o mais interessante é que existem pesquisas que mostram que todo esse período, né, de aprisionamento de carbono deixou a atmosfera menos tóxica, deixou a atmosfera mais adaptada para a vida evoluir como ela evoluiu até agora. E a gente está pegando todos esses bolsões de carbono que ficaram aprisionados e a gente está soltando de volta para a atmosfera. Então a gente vai sim reproduzir uma atmosfera lá do Cambriano se a gente continuar desse jeito. E a atmosfera lá do Cambriano é deserto? Não. Era um período onde as plantas estavam começando a evoluir, onde a maioria da vida era aquática, não havia tantos organismos de grande porte terrestres, né? E aí a gente está trazendo de volta, transformando a nossa atmosfera de volta numa atmosfera de um período que não era adequado para a nossa vida, né? Para a vida do ser humano. Para quase animais, toda a vida evoluída atual. Que existe hoje, né? O que aconteceria na prática? O que já está acontecendo. O que está acontecendo? Quanto mais a gente solta poluente, extinção outra coisa que o Trump falou, que ele não vai se preocupar com combustível ecologicamente correto, ou seja, vamos continuar soltando... nessas horas que é bom as políticas públicas serem descontinuadas. O gás carbônico na natureza, vamos continuar queimando petróleo, né? Até não poder mais. Então, e qual é o nosso futuro se isso continuar do jeito que está e não tiver um freio nisso aí? Infelizmente, parece que assim, a gente fica à mercê de uma situação que ela pode chegar a uma catástrofe extrema, e aí até quem o apoiava para chegar numa situação ruim, se chegar, que não chegue, faça mudar a opinião, né? Porque já que é para vamos ver até onde isso vai, né? Na questão ambiental,
as alterações climáticas, que levam à mudança, por exemplo, do pH oceânico, que está levando à questão do branqueamento dos corais. Então é uma cascata de eventos, né? Aí esse branqueamento dos corais acaba... Está morrendo, né? Em várias regiões onde os corais são comuns, como na costa da Austrália, né? Como regiões onde é comum, né? Tá acontecendo esse branqueamento. E aí, o que vai acontecendo é um deserto aquático. Porque se os corais são a base da reprodução e alimentação, né, para muitos organismos aquáticos, marinhos, sem esse ambiente, sem esses corais, a vida ela vai ficando cada vez mais escassa. Espécies que são endêmicas, que só existem naquele lugar, elas passam a não existir mais, né? E hoje ainda tem mais um agravante, né? Além das mudanças climáticas, quando se fala nessa questão da preservação das espécies, hoje a gente transmutou espécies que eram de um lugar para o outro. Quanto a gente já perdeu de espécies, mais ou menos? Eu não tenho esse número para passar, mas é assim, é grande, um número, né? Assustador. Assustador, né? Isso das pesquisas que já demonstram que monitoraram áreas, né? Porque, infelizmente, existem espécies que estão sumindo sem a gente nem ter tido conhecimento. Né? Eu falo da nossa própria... Aqui, há quanto tempo a Araçatuba foi desmatada? Né? Se ela vai fazer aí 118, 117 anos, né? Em menos de 100 anos, Araçatuba era terra dos caigangues e aqui existia... Em menos de 100 anos, eles deixaram só 6,8% Só 6,8%. O que tinha de espécie nativa, aqui? Né? A gente não sabe. É uma área imensa. Que a gente não sabe. Que pouco restou de registro disso. Há milhões de anos nós já fomos um deserto, né? Será que podemos voltar a ser, vai saber, não é? De se continuar desse jeito, né? Exatamente. Eu explico muito que a nossa região era deserto, porque quando eu tenho que explicar em alguma aula, em alguma palestra, sobre o aquífero Guarani, né? O aquífero Guarani, que hoje já existe números aí que ele está baixando o nível dele, que a gente está usando muito essa água, né? Ela só existe porque aqui no passado foi deserto. Quando aconteceu a separação, a Pangeia, a separação dos continentes, essa região que era toda deserto, a gente teve falhas por essa movimentação, a gente teve falhas geológicas. Imagina uma rachadura no solo abrindo daqui até Marília, daqui até Botucatu. E por essas rachaduras vazou o magma, a lava, né? E a lava cobriu tudo que tinha na nossa região. A maior parte... ficou por baixo. A água veio depois. Porque de 60 milhões de anos até hoje, a média da largura de camada de basalto, né, de rocha que se sobrepôs nesse deserto, às vezes chega a meio quilômetro, 500 metros. Né? Com o tempo, alguns pontos, a gente pega aí Marília, Botucatu, né? Em alguns pontos não foi coberta essas dunas e a gente chama de áreas de recarga do aquífero, onde a chuva cai na rocha sedimentar, no arenito, infiltra e vai se posicionando. Então tudo que era duna de deserto no passado, entre os grãos de areia, hoje eles se encheram de água, com essa placa de basalto por cima. Se a gente continuar usando o aquífero Guarani como se não houvesse amanhã, pode acontecer de a longo prazo a gente acabar com ele? Existem dois perigos. Um é esse. O outro, que é um perigo preocupante, é que a gente pode contaminar essa água antes de usar ela. Por isso que é muito importante, por exemplo, quem tem poço, quem vai abrir poço... Mas a maioria dos poços artesianos assim, que eu vejo aqui, a água está imprópria para consumo. O poço artesiano, ele tá nessa camada, porque depois que tudo virou rocha, o basalto ele é rico em ferro. E esse é como se fosse uma chapa de meio quilômetro de largura, os seus 50 primeiros metros enferrujaram. E criou essa terra vermelha, esse solo que a gente chama de latossolo da nossa região. Certo. Então quando chove, a água entra por essa primeira camada e vai bater lá na rocha dura. E nessa rocha dura ela vai caminhando por cima até encontrar uma nascente e fluir como uma nascente. Certo. Então quando a gente faz um poço artesiano é para buscar água até uns 300 metros, né, vamos dizer assim, que é essa água que vai parando até o basalto. O aquífero Guarani, vou dar um exemplo do poço da Samar, no Jussara. Foi cavado 1,3 km de profundidade. Por isso que esses poços artesianos, assim, em fazenda ou até mesmo em
empresas e tal, ele geralmente dá imprópria para consumo, né? Então, pode ser, porque às vezes é raso, né? Então sofre algum tipo de interferência. Quanto mais fundo você acha uma camada mais estabilizada do veio d'água. Então tem essa questão também. Né? Não sou especialista em furar poços, mas a questão é essa. Por exemplo, poços, esses tanques que ficam de poços de gasolina, a CETESB tem feito um monitoramento nessa área. Né? Eles são um risco enorme de contaminação por nitrato, por vários tipos de produtos químicos, que já foi tema de discussão aqui na região, né? Que tem uma pesquisadora aqui que já tem discutido os riscos de contaminação, até por essas questões de combustível, né? De contaminar o lençol freático e, pior ainda, contaminar o aquífero Guarani, que está mais profundo ainda, né? Que é o maior reservatório de água que a gente tem. Que a gente corre esse risco, né? É um risco que está eminente aí. Antes de utilizar, a gente contaminá-lo. Exato. Né? E tudo por ação do homem, né? O homem a gente quer usar o planeta pra gente. A gente precisa, né, usá-lo. O problema mas usar de uma maneira exaustão. Consciente, né? Não é usar a exaustão, mas de uma maneira consciente, né? De uma maneira sustentável, né? É isso que não se tem essa... Você vê, eu já vi diversas vezes, a pessoa... Aí é uma coisa de sujar a cidade, mas quando chover aquilo vai tupir o bueiro e aí vai causar enchente. Mas o cara tá tomando uma cerveja, ele pega a latinha e joga pela janela. Ele tá comendo um lanche, ele pega o saquinho com a caixa do lanche, ele joga pela janela, né? Então, assim, ele não cuida da cidade dele, como é que ele vai cuidar da região ou do planeta, não é? Esse é um desafio do poder público e da sociedade, né? Como um geral, né? Quando eu era criança, tinha uma campanha que era do Sugismundo. Era tão legal isso, do Sugismundo, que era um bonequinho que andava com um monte de mosquito assim em volta dele. Quem tiver a minha idade vai lembrar do Sugismundo. E aí fazia essa campanha na televisão do Sugismundo, né? Para não jogar as coisas do jeito que eu falei, outras coisas de higiene. E aí, eu acho esse tipo de campanha super legal para conscientizar, né? Há alguns anos também houve uma campanha, acho que foi da Rede Globo, não sei, que a pessoa jogava as coisas, aí quando vinha a chuva, mostrava, tudo em desenho, mostrava inundando a casa da pessoa, né? Então, assim, falta esse tipo de conscientização dos poderes, de fazer essas campanhas, né? De se gastar um pouco nessas campanhas de conscientização sobre o meio ambiente, né? Infelizmente, quando a gente pega, assim, a maioria dos municípios, a pasta ambiental, quando ela existe, né? Porque, infelizmente, muitas prefeituras nem têm ali uma pasta que cuida especificamente de meio ambiente. Mas quando ele existe, também não é lá, né, o maior recurso. Não tem aquela eficiência que deveria ter, não né? Ou não tem recurso para ter a eficiência que deveria ter. Ou a política pública, ela não é bem estruturada. Vou dar o exemplo próprio de Araçatuba. Araçatuba, há anos, se luta, né, e eu já fui presidente do Conselho de Defesa do Meio Ambiente, e não consegui convencer o poder público a criar uma política pública que existe em vários municípios e dá certo, que é o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, né? O recurso que vem para a Secretaria do Meio Ambiente, ela já é pequeno. Para trabalhar com a educação ambiental, então, menor ainda. E aí, seria até uma ajuda a mais, né? O prefeito, não, vamos criar sim o Fundo de Defesa do Meio Ambiente, porque você fica ali com eu acho que é uma coisa preventiva até, né? A gente tem que pensar na prevenção e não nos desastres ambientais depois que eles acontecem. Não é? Exato. Não se pensa preventivamente, né? Pouco. Precisa igual na saúde, mais. né? Quando você pensa preventivamente na saúde do ser humano, você gasta muito menos depois com as doenças, com o que pode acontecer. Eu acho que nessa questão do ambiental é a mesma coisa. Pensar preventivamente, e não existe isso. E a gente não existe um número que diga o quanto que a gente investir em meio ambiente, vamos deixar de investir em problemas de saúde. Exatamente. Porque uma grande gama de problemas de saúde são causados por questões ambientais. Exatamente. Contaminação e etc. Né? Vamos falar de uma coisa assim,
preocupante, né? Como é que está a Amazônia hoje? Com esse tanto de queimadas que houve, é o pulmão do mundo, né? Isso a gente sabe que é o pulmão do mundo, não tem como negar. O que a gente está fazendo com a Amazônia? Qual é o futuro da Amazônia? Ela é o pulmão, mas também mais ainda que o pulmão, ela é a caixa d'água. Uhum. Porque naquele contexto que eu estava te falando a respeito daqui ser um antigo deserto, não foi só ser cobrido tudo aqui por basalto e o deserto ficar soterrado que mudou a realidade da gente deixar de ser deserto, né? O que aconteceu é que nesse processo também, voltamos lá na Pangeia, tem que voltar lá atrás para entender o agora. Entendi. Nessa divisão, né, além de ter rompido aqui a crosta, ter liberado toda a lava que cobriu esse deserto, a gente teve a placa se chocando com a nossa placa sul-americana, se chocando com a placa do Pacífico, e em toda a borda do nosso continente, no encontro com o Pacífico, se cresceu uma cordilheira, né, que é a Cordilheira dos Andes. Certo. Há 60 milhões de anos atrás, a umidade entrava ali na região, né, da linha do Equador e ia para o Pacífico, porque não tinha cadeia de montanhas. Hoje, né, com de 60 milhões de anos para cá, e ela ainda está crescendo, a umidade entra, esbarra na cordilheira e acaba sendo direcionada para a nossa região, que é o que hoje os cientistas têm chamado de rios voadores. Então, se alguém ouvir o que é rio, o que são os rios voadores, é essa umidade da Amazônia, né? A umidade vem do Oceano Atlântico, faz chover na Amazônia. Certo. Essa umidade, ela é toda absorvida pelas árvores, pelo solo, e de uma forma mais constante, a Amazônia vai liberando isso na forma de vapor, evapotranspiração das árvores, e essa umidade, então, cumpre esse caminho de vir chover até aqui. Né? Então, por isso que nós não somos... Por isso que nós estamos tendo menos chuva também? Ou, então, assim, são os extremos, né? A gente está nos extremos. Aí, eu só acentuei a importância da Amazônia, que é de segurar essa umidade. Agora, e quando eu começo a cortar? Eu começo a reduzir a umidade na forma de evapotranspiração que vai para a atmosfera, né? E como o principal papel lá daquela floresta toda é soltar essa umidade de uma forma mais constante, eu tirando, como já a área do Acre, de Rondônia, totalmente quase desmatada, né, você já sente o déficit, principalmente nos períodos mais secos. Né? Se aquela vegetação estivesse lá, ela estaria, mesmo nos períodos mais secos, ainda contribuindo com uma umidade que chegaria até aqui. E aí entra outro agravante, né? As árvores, elas possuem uma película, né? Uma lignina nas folhas, que elas refletem a luz do sol de volta para a atmosfera. Então, por isso você vai debaixo da sombra de uma árvore e está fresquinho. Porque ela está refletindo, ela não está absorvendo a radiação solar, gerando calor. Agora, você imagina, em questão percentual, a nossa superfície toda aqui, que era a nossa região, foi desmatada, sobrou só 6,8%. Então, agora eu tenho, na maior parte dos períodos, uma terra que está exposta. Que absorve o calor. O que a gente via no jornal, quando falava do clima, naquele período que estava inundando no Rio Grande do Sul? Formou uma cúpula de calor nessa região onde a gente vive. Essa cúpula de calor, esse mormaço, é tão forte que estava desviando essa umidade da Amazônia e ela, em vez de se dividir por essa área, ela concentrou um corredor de umidade se chocando com uma frente fria em cima do Rio Grande do Sul. E tudo choveu ali. E nós ficamos na seca aqui. E isso é um reflexo do desmatamento aqui. Quer dizer, é um efeito dominó, né? É um efeito dominó. Uma coisa que gera outra, que gera outra, que gera outra, que gera outra, e tudo culpa nossa. Eu costumo dizer que a gente tá mais perto de ser um refugiado climático do que milionário. Infelizmente. Mas e tudo que acontece é pelo poder econômico, né? Pensando no poder econômico. Não é isso. Tudo que acontece é isso, ganhar dinheiro, a qualquer custo. A legislação, né, vamos dizer assim, ela prevê... que pensa assim, né? Não vou estar aqui mesmo. Ela prevê que aconteça compensação ambiental dos impactos, né? Aí a gente não vê essas compensações sendo feitas de forma efetiva. Então, por isso que fica desbalanceado, né? Não adianta eu vir sugar tudo da terra, mas não trazer a compensação, a contrapartida daquilo que eu tirei.
Então, aí essa descompensação toda acaba... É o que a gente está vendo agora. Não sei, espero... Você acha que para piorar a situação, assim, ficar difícil de viver, quantos anos, mais ou menos? Olha, isso é tão assim... É mais... É mais assim, sobre ser... acontecendo essas catástrofes. Isso seria mais sobre ser pessimista ou otimista? Eu, por exemplo, eu ainda prezo em ser otimista, porque eu acho que assim, a sociedade, infelizmente, ela vai... Quando ela começar a sofrer ainda mais, porque vai piorar se a gente não fizer nada, os que sobreviverem, né, vão fazer alguma coisa e vão encontrar um local mais adequado. O grande problema é o que eu estava falando sobre a gente ser refugiado climático, né? Araçatuba. Já é uma cidade que espanta pessoas devido ao seu calor. Exatamente. Já existe pessoas que não vêm pra cá. Agora, será que já não tem pessoas querendo se mudar daqui porque aqui tá muito quente? Sim. Entendeu? Então, quer dizer, isso será que não vai no futuro ser tão visível e tão impactante que comece a prejudicar o desenvolvimento da cidade? Aí, os que ficarem talvez façam alguma coisa. Ou senão eles também vão embora. E aí a gente vai gerar uma nova zona sem uso. Deus me livre. Então, assim, será que a gente vai chegar nesse ponto drástico? Né? Porque... A gente espera que não, né? Então, mas essa que é a questão. Tem que fazer lição de casa, né? E ninguém faz a lição de casa. Hoje, por exemplo, a gente vê a monocultura da cana-de-açúcar. Imagina só, a gente mudar o modelo econômico. Isso começou nos anos 90, certo? Certo. Então, imagine só, todo o dinheiro investido, toda a cultura que isso envolve... Isso é ruim? Essa monocultura? Ela é ruim. Ela é ruim porque o solo não vai aguentar por tanto tempo. Cada vez e cada ano que se passa, é necessário mais, né? mais minerais insumos, e tal, mais busca por técnicas, mas isso mais talvez pobre, chegue num limite. Exato. Então, assim, a gente tem essa opção de diversificar... Vai chegar uma hora que não vai adiantar você tratar esse solo, que ele não vai... Provavelmente. Então, assim... Vai ficar um solo estéril? Se chegar ao limite do uso desse solo, vai chegar. Né? E a soja? Isso pode piorar. Isso pode piorar se houver... Porque, assim, enquanto chove, enquanto o clima ajuda, há medidas de remediação. Mas o problema é se outros fatores se somarem para que o prejuízo econômico inviabilize a produção. Aí, o que vai acontecer? Quem está lucrando aqui com isso vai embora e quem ficar, que fique com o ônus disso. E a soja? Todo tipo de monocultura explora excessivamente o solo. Existem várias técnicas e tá todo mundo pesquisando para que isso toda hora seja superado de uma forma, né? Mas ninguém quer perder a sua terra lucrativa, né? Exato, mas assim, pode ser que chegue um momento que a inviabilidade econômica faça com que, olha, aqui não compensa mais. Mas porque você gasta muito, não compensa mais. E aí? Entendeu? Talvez, se a gente não pensar antes, a gente vai esperar esse momento chegar. E aí, quem ficar e tiver com essa bucha na mão vai ter que resolver o que fazer com aquela área que não tem viabilidade econômica mais para uma série de coisas. Mas isso demora muito, né? Então, demora mais ou menos, né? Existem áreas assim no país, como já foi na região do Nordeste. Tá, mas você fala aqui para nós demora muito. Então, eu não tenho estudo suficiente para afirmar isso. Né? Isso que eu estou dizendo é com base em outros estudos, em outras opiniões de pessoas importantes. Entendi. E no que eu leio. Mas isso realmente é uma pergunta para um grande estudo. Para se fazer um grande estudo, né? Mas a gente sabe qual é a nossa capacidade de suporte? Vamos falar agora uma coisa que bombou aí a semana passada, semana retrasada, que todo mundo falou sobre o Rio Tietê, né? Você fez uma análise da água. O que você encontrou? É importante explicar o contexto onde eu fiz essa análise. Então explica pra gente. Primeiro, meu mestrado foi na UEM, né, na área de biologia comparada, e eu trabalhei com organismos aquáticos que são as esponjas de água doce. As esponjas de água doce são organismos bentônicos que ficam lá no fundo do rio paradinhos, filtrando a água. São filtradores.
E, infelizmente, esses organismos que eu pesquiso, no Tietê, eles já foram extintos nos últimos 10 anos. Por quê? Porque a qualidade do rio mudou nesses 10 anos. Eu praticava mergulho autônomo, com cilindro, e tem mergulhos com 30 metros de visibilidade, dependendo do período do ano. Essa realidade para o rio, ela acabou. Porque algo está interferindo nele, que a qualidade da água veio drasticamente caindo. Então você não tem mais essa esponja que filtra a água. Não tem. E ela isso já é um fator. Ela é um organismo bioindicador. É um fator ruim, porque ela é um organismo muito sensível. Se a qualidade cai, elas morrem. E elas morreram. Então, a principal. Em 10 anos. Em 10 anos. Que eu acho um período curto. É um período curto, sim. É um período curto para um rio do tamanho do Tietê, onde a gente, nas áreas que eu pesquisava, encontrava as esponjas com facilidade. Hoje é um deserto, né? Aí você tem também, desde 2008, artigos, né, do Laboratório de Limnologia da UFSCar, por exemplo, mostrando a toxicidade encontrada nessas águas verdes na região de Barra Bonita e no lago lá em Promissão, né? Já mostrando que essas algas, elas estão liberando toxicidade na água, e alguns estudos mostrando testes até com outros... Elas aumentaram, essas algas? Elas hoje estão dominando o rio. Por quê? Né? Então, essa questão da qualidade da água, ela decaiu devido a nutrientes, né? Vários tipos de poluição que, vamos dizer, os órgãos ainda não identificaram, né, a fonte exata. De onde vem essa poluição? Não foi dado o nome aos bois. Não. Né? A gente, como cidadão... Não foi feito um estudo tão amplo ainda para que possa saber de onde está vindo, é isso? Exato. Não. A palavra, né, que se usa é poluição difusa, que é por todos os lados. Essa é a verdade. É uma poluição difusa que vem por todos os lados, né? E esse excesso de nutrientes chegou na nossa região, que antes era um impacto visivelmente menor. Que também falta... Quando a gente fala nutriente, as pessoas pensam que é coisa boa, mas não é. Né? Quando você joga lá na plantação, ele vai ajudar a planta a crescer. Mas se a chuva vem e junto com a enxurrada que desce, leva isso para o rio, no rio vira uma água rica demais em nutrientes, que vai favorecer o crescimento das plantas aquáticas, né, que são aquelas que ficam flutuando, mas que estão com a raiz dentro da água, igual uma hidroponia. Aguapés, você fala? Os aguapés. Eles são plantas. Eles estão com raiz lá dentro da água e estão usando os nutrientes que estão nessa água. Se a água não tivesse com excesso de nutrientes, eles não fechariam o rio como tem fechado e atrapalhado uma série de questões. Agora... Essa planta não tira o oxigênio do rio? Quando ela morre. Só quando ela morre. Ela pode interferir negativamente também enquanto viva, porque ela sombreia, deixa o rio escuro. Então você tem você não tem as algas que normalmente fariam a oxigenação da água, né? Então assim, e essas algas, enquanto elas estão em quantidade considerada normal, tudo bem, é uma saúde para o rio. Mas o que a gente tem visto agora, e aí entra a questão, eu fui fazer uma visita na prainha, há alguns dias atrás. E lá tá cheio de placas dizendo proibido entrar, risco à vida. Né? E não é só referente a nadar. Né? Mas já teve casos antes de pessoas entrando lá e ficando com um pouco de alergia. E foi aí que a prefeitura colocou essas placas lá, que era para ninguém entrar na água. E aí eu vi crianças nadando lá há 3 semanas atrás. Né? Talvez até por falta de alguém lá orientando essas pessoas, né? E as matérias saindo por aí que... Né? A água está poluída. E aí você vê que não falta informação dos órgãos responsáveis e falta estudo também. Então, aí você fica só no disse-me-disse, né? Então, de maneira como cidadão, de forma particular, eu peguei uma amostra, eu tenho um amigo que tem microscópio na casa dele, né? E a gente foi lá e analisou. Para você identificar... Existe material nos órgãos, nas universidades, que a gente chama de correr-chave. Ou seja, você vai lá identificar, comparando com as características, né, de cada ordem, família, para chegar na espécie. E nós identificamos. Aqui na Unesp, na agronomia, não tem? Até teria, mas é que hoje eu não estou ligado a nenhuma instituição. Certo. Então, por isso que, preocupado... Tem, né, agronomia na Unesp? Na Unesp não. Não, só veterinário, só na Toledo, né? Na Unesp é só veterinária e odontologia. Então, na minha página particular, eu postei o vídeo
do que a gente encontrou na água, que Certo. foi a cianobactéria. Agora, a cianobactéria, a gente não pesquisou e não fez nenhuma análise das toxinas, mas é inerente à presença da cianobactéria As toxinas. as toxinas, porque são elas que produzem. Então a gente se sentiu, até pelo juramento do biólogo, vou dizer assim, de informar os conhecidos, olha, para que tome cuidado. Eu não recomendaria as pessoas de entrarem na água com essa situação. Tá. Né, no vídeo... Mas aí você, depois dessa apuração como um cidadão que você foi lá e olhou e encontrou as cianobactérias, ninguém veio te procurar assim, para fazer um estudo maior sobre isso? Ninguém, o negócio não foi adiante? Na verdade, uma moça que está fazendo no Salesiano, na área de biomedicina, ela pediu bibliografias que foram usadas nesse trabalho, né? Porque a gente tem trabalhos da Unesp mostrando que as cianobactérias são perigosas até em situações onde elas cresceram em esses lagos de fazenda, de Certo. boi beber água, Sei. né? Imagina no Rio inteiro, né? Esse trabalho da UFSCar mostrando a toxicidade dessas cianobactérias. Então, assim, com base nesses trabalhos que a gente tomou... Elas tornam os peixes impróprios para consumo? A toxina que elas produzem são bioacumulativas. Então, elas podem ficar retidas no corpo dos peixes. Sim. Que Se a gente consumir... que se alimentam. Pode se contaminar. Entende? Causando? Causando alguns tipos de intoxicação. Certo. A principal é no fígado. A principal intoxicação no fígado. Infelizmente, a gente tem casos, né, em 1998, se eu não estou enganado, em Caruaru. Nós temos 2 casos clássicos na literatura que falam a respeito, no Nordeste, a respeito de pessoas que tomaram água com toxinas e morreram. E também... que ingeriram os peixe tem alguma coisa? Não. Eu não encontrei. Tá. Eu não encontrei. Mas com relação a beber a água, né? Com as toxinas, sem tratamento. E morreram. A água que a gente recebe hoje vem do Tietê. Isso. Tá. A Samar até soltou uma nota já mostrando que está preocupada e tomou já algumas atitudes. Já tomou algumas atitudes no sentido que tem gente que bebe água da torneira. Exato. Né? Por isso que... Filtrar. Assim, eu bebo água da torneira filtrada, tem o filtro. Resolve alguma coisa? Não resolve muito. Não. As toxinas... Então eu estou tomando biotoxina. Não necessariamente. Não? Não. Por quê? Porque existe o padrão que a Organização Mundial da Saúde estabelece, de pelo menos 1 miligrama, o máximo seria 1 miligrama por litro, né? E assim, como os órgãos ambientais ainda não se pronunciaram quanto a isso... E o meu vídeo viralizou. E essa água que tá aqui vem de um filtro. Sim. Essa água que tá aqui vem de um filtro. Eu não sei se a água daqui é do Tietê. Provavelmente. Então, assim, vem do filtro. Você tá dizendo, o filtro não elimina esse problema. Não Por elimina, isso assim. que... É preocupante ou não? Então, desde que a gente confie no trabalho da empresa, porque eles estão... Até um vereador solicitou as análises. Sim. A Samar... ela está fazendo o quê? Ela está diluindo essa água na água do aquífero Guarani. Então, a nota que foi soltada é que eles reduziram para quase a metade do que captar normal da água do Tietê e está diluindo além dessa água ficar no sistema de flotação, que é um sistema mais eficiente para tirar as algas, que é o usado na estação Tietê. Tá. Eles também estão diluindo essa água com a água do aquífero Guarani. Então não tem problema de tomar essa água filtrada? Olha, não tem. Tá. Existe aí uma margem de segurança, né? Até a própria Samar afirma que a água está segura para tomar. Tá. Então, assim, eles estão tomando atitudes, né? E fazendo o que precisa ser feito. Precisa fiscalizar, né? Por isso que o vereador, eu acho que essa semana acabou usando o meu vídeo e pedindo as análises, né? Isso. E aí eu creio que eles vão estar mandando para eles. Morrendo no rio? Então, os peixes estão ligados, primeiramente, à falta de oxigenação, ao impacto que esse bloom, essa floração de algas está ocasionando. De primeiro impacto é a redução de oxigênio.
Só que as toxinas, se elas estiverem lá na água, elas também matam os peixes. Elas também matam os peixes. Seria perigoso ingerir esse peixe? Você já falou, houve casos no Nordeste e tal, assim. Mas o que você diria para o pessoal daqui? Não consuma o peixe que você pescar no rio Tietê? Consuma de uma fonte que garanta que não foi pescado em local que está com a floração de cianobactérias. E como é que a pessoa vai saber? Com quem ela compra. Não, eu pesquei. Muita gente vai pescar no Tietê. Pega o peixe, traz para casa, vai consumir. E aí? E aí, essa é uma questão que eu acho que falta... eu até encaminhei uma mensagem para a CETESB, para o pessoal, questionando isso. Porque, como o vídeo viralizou, e isso gerou uma certa comoção, né, até já tem pessoas entrando em contato comigo, assim, no sentido de, olha, isso pode prejudicar os pescadores. E eu acho que pode prejudicá-los mesmo. Mas mais ainda... A falta de informação do órgão pode prejudicar também, porque eles podem estar correndo um risco... Não teria que estudar? Que não está sendo explicitado. Não teria que estudar esses peixes? Precisaria. Não é? Por isso fazer uma análise da carne desses peixes? Precisaria. Na minha opinião, como cidadão e também como biólogo, eu acho que isso é uma questão que precisa ser muito mais investigada. Porque a única coisa que eu posso afirmar é, na região aqui do Tietê, e na região de Barbosa, que eu coletei amostras de água e olhei no microscópio, a espécie de cianobactéria que eu encontrei foi a espécie que produz cianotoxinas. Então, isso é um indício de risco. Eu não estou afirmando que os peixes estão contaminados, eu não estou afirmando que a água está com toxina. Que não é para consumir o peixe, mas tem que investigar. Nós encontramos essas toxinas. Nós encontramos... essas cianobactérias. Essas cianobactérias produzem toxinas. Sim. Então, existe o risco. Tem que investigar. Tem que investigar. Entendeu? Então, assim, é uma questão delicada, porque eu entendo que pode... A sua situação é delicada, né? Porque... Pode prejudicar... assim, você fez um serviço altamente importante de descobrir isso, mas para a gente saber... se esse peixe que os pescadores estão pescando são impróprios para consumo, tem que ter um estudo maior em cima para ontem, não é? Eu acho, na minha opinião, sim. Precisa desse estudo, né? Eu acho que se as pessoas elas estão comprando peixe com uma fonte que elas confiam, tudo bem. Mas você sabe se vai haver esse estudo? Se tem... Não tive nenhum tipo de informação até agora nesse sentido. Até agora o que eu vejo são informações deles tentando encontrar as causas, né? Mas as pessoas estão... Eu vejo em algumas reportagens, assim como eu vi na prainha, as pessoas elas estão entrando... Porque muita gente olha para a água verde, ela não enxerga um perigo. Então elas estão entrando nessa água, né? E eu frequentando a beira do rio e conversando com o pessoal, eu já tenho relatos de pessoas com problemas de pele que não encontrou, com o médico, não encontrou ainda a causa, o problema. Mas esteve tomando banho de rio. Mora na beira do rio. Mora na beira do rio. Mora na beira do rio. Entendeu? Então faz uso dessa água. Então, assim, o que eu acho precisa de uma pesquisa muito mais aprofundada para dar respostas mais claras para a sociedade. Então, a gente vem apelar, então, para o poder público, senhores vereadores, né? Vamos arrumar um jeito de saber, de aprofundar esses estudos para saber se o peixe está impróprio para consumo, qual é o teor, ou seja, a quantidade de toxina dessa água, não é? Isso hoje já não é mais um apelo, seria uma obrigação, não é? Sim. Você vê, é uma situação muito difícil. A própria CETESB, né, dentre as atitudes que ela tomou, ela anunciou, né, que vai aumentar os pontos de monitoramento. Certo. Então, assim, isso talvez seja importante, mas no caso que a gente está agora, precisaria de amostras de vários pontos, né, do rio e essa investir... Mas aí não é a CETESB que tem que fazer isso? Exato, sim. E eles estão fazendo isso? Não nas proporções que eu acho que precisaria ser feito. Isso é uma opinião minha. Sempre assim.
né? Que pena. Mas, assim, parabéns por ter tido essa atitude de ir pesquisar por si próprio, por conta própria, né? O que a gente espera é que, a partir do que você observou, que a CETESB, que o Poder Público vai atrás de parcerias para fazer uma investigação mais profunda, para a gente saber se pode comer o peixe do rio, para saber, vamos, tomar banho não é indicado, né? Para saber o grau de contaminação dessa água, não é isso? Exato, na verdade, assim, a água, visivelmente, como passou em todos os jornais naquela situação, não teve nenhuma orientação em relação aos cuidados com aquela água. Né? Não tá tendo uma atenção em relação... Você tem foto aí da água do rio? Tá tendo uma atenção para falar a respeito, né? A gente vai ajudar os piscicultores que perderam os peixes, está correto, eles vão precisar de ajuda. Sim, né? Em relação a buscar a solução da onde está vindo a fonte poluidora, essas fontes, e fazer um plano de controle para que o rio não chegue a esses tipos de poluições difusas ao rio, mas também precisa orientar a população que está ali convivendo com o rio naquela situação agora. Isso não aconteceu. Eu acho que existe, assim, o pessoal está muito assustado ainda, tem que esperar uma verificação maior, né? Você encontrou algo preocupante, mas que tem que ter mais estudo em cima disso, né? Exatamente. Não é uma coisa assim, meu Deus do céu, assim, para se alarmar? Mas o que a gente tem que exigir? Um estudo maior. Né? Exatamente. Entendeu? Sim. Uma vez que saiu na mídia nacional, eu acho que o pessoal vai se mexer. Eu penso. Né? Até porque, como eu disse, já existem estudos né, para promissão para a parte mais alta do Tietê, que demonstram a toxicidade dessas cianobactérias quando elas estão presentes. Então, existem vários indícios que apontam para um risco. Né, e que eu acho que precisava ser melhor investigado. Na nossa região? Não, porque essa situação das cianobactérias, ela não tinha acontecido como está acontecendo agora. Essa é uma situação inédita para esse ponto do rio. Tá, mas eu espero e quero ter a certeza de que isso vai ser investigado mais profundamente. Espero. Marcelo, muito obrigada por ter vindo aqui nos esclarecer tantas coisas. Eu que agradeço pela oportunidade. Pelo seu tempo, tá? E para vocês, um beijo no coração e até a semana que vem.